Sejam todos bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, em quarta temporada. Estamos findando a quarta temporada. Eu quero saber se esse episódio vai ser em inglês, espanhol... Pode ser em inglês também. Pode ser em inglês, porque a gente vai tratar de eleições americanas. Apesar de I don't speak English. Não falo inglês, mas nós vamos lá tudo certo, tentar entender esse jogo aqui. E, obviamente, falar sobre as eleições americanas, porque óbvio que isso domina os noticiários por todo o mundo, sabe? Porque tem uma correlação muito forte do dólar com a nossa vida diária. Absolutamente tudo. Desde o combustível, desde as primeiras compras do dia a dia, tudo é dolarizado. Aliás, a vida da gente é dolarizada. Mas antes eu quero dizer que você está muito elegante. Heron, veste o homem atual, exclusividade... Noroeste, Piauí, Maranhão e Tocantins. Vamos para a quarta temporada. Lembrando, dia 13 de janeiro, a gente estreia o nosso novo projeto, meio-dia. Tá preparado? Pronto, querendo e tudo certo. Pronto, preparado e querendo. Pronto, preparado e querendo. Pronto, preparado e querendo. 13 de janeiro, ao meio-dia, no canal do IELCast. Extraordinário que a gente está montando para você. Uma inovação. Informação com inovação. É verdade. Tudo com I. No maior ecossistema digital do Brasil. Bom, agradecer aos nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás. E a gente vai tratar hoje sobre a corrida eleitoral americana. Acho que é importante abordar sobre isso com a nossa comunidade, com a nossa audiência. São mais de 45 milhões de views por mês aqui em multiplataformas, no TikTok, no Quai, no Instagram, no Facebook, nos shorts do YouTube. E a corrida pela presidência americana, fim da manhã, terça-feira, dia 3, não é isso? Não. Não? Dia 5. Dia 5, amanhã, terça-feira, dia 5, esse episódio vai ao ar hoje, às 20 horas. E nada melhor do que a gente receber aqui no IELCast, ele que é advogado, é pastor e é líder absoluto da comunidade brasileira no Texas. É uma referência em termos de autoridade, não só profissional, mas sobre relacionamento de comunidades, entender um pouco como gira todo esse movimento. A gente quer entender um pouco mais de como funcionam esses processos na eleição nos Estados Unidos. Ô Kilson, uma salva de palmas para o doutor Ledo Corral. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela participação com a gente aqui. Tudo bem? Pelo convite, participar aí com vocês. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Na expectativa, doutor Ledo? A respeito das eleições, tá essa expectativa aí, todo mundo curioso para saber quem vai ser o próximo presidente nos próximos 4 anos aqui da América, né? Da América, a maior potência do mundo. Acho que esse bate-papo é bom iniciar dessa seguinte forma, perguntar ao doutor Ledo o seguinte: doutor Ledo, de fato, como funcionam os processos das eleições americanas? Como é que funciona? O meu voto, na eleição passada, Donald Trump acabou tendo mais votos, mas não entrou como presidente. De fato, como é que funciona isso? O sistema americano é bem diferente do sistema brasileiro. No Brasil, a eleição é a contagem total dos votos. Quem tem mais votos é eleito. Seria o voto popular, né? Aqui não, por causa de uma questão histórica muito antiga, quando não existia quase comunicação entre os estados, né? Então cada estado elege uma delegação que vai, no começo do ano, votar em nome daquele estado no candidato que foi mais votado ali daquele estado. Então, se no Texas houve mais voto para os republicanos, os 50 delegados vão para o colégio eleitoral e vão votar no candidato republicano. E assim nos demais estados. Cada estado tem um número de delegados baseado na sua população, né? Isso está na Constituição, na legislação federal. Mas esse sistema, o que faz é que muitas vezes quem teve mais votos não é de fato a pessoa que é eleita, porque vai contar muito o número de votos que cada estado tem. Não sei se eu consegui explicar bem. Sim, de fato é mais ou menos assim. Você vota em um representante seu
e aquele representante vai lá e vai votar em quem ele quer votar, imaginando que a comunidade queira aquele candidato, correto? Se eu pudesse comparar com alguma coisa no Brasil, vamos dizer assim, nós elegemos no Brasil os deputados federais. Então, cada estado tem a sua representação baseada na sua população lá dentro da Câmara. E aí um projeto vai ser votado. Esses deputados, por exemplo, do estado do Piauí ou do Rio de Janeiro, eles vão votar ali segundo as suas conveniências, imagina-se baseado naquilo que os seus eleitores esperam. Então, é um voto representativo, né? É bem isso mesmo. Aqui é como se o cidadão brasileiro não tivesse a oportunidade de votar no seu candidato final. E eles teriam absolutamente que o representante federal, seja ele deputado federal ou senador, lhe representar no seu voto final. Mais ou menos isso, né, doutor? Isso. Então, existe um pouquinho disso no próprio sistema brasileiro, mas só que isso aqui é federal, é para a escolha do presidente. E para complicar um pouco mais o sistema, cada estado tem a sua legislação eleitoral, diferente do outro estado. Não é uma legislação federal. Só pode citar alguns exemplos divergentes de um estado para outro? Formas divergentes? Isso. Por exemplo, o estado do Maine, se não me falha a memória, vamos dizer que os democratas ganharam lá no estado do Maine. Mas eu vou falar um número aqui fictício, 12-10. Então, os democratas ganharam por 12-10. Se eles têm 20 votos, então eles vão dividir esses votos entre republicanos e democratas. Vão ser 8 para os republicanos, 10 para os democratas, e os 2 que sobram vai para quem ganhou naquele estado. Então, se os democratas ganharam, eles vão ter 12 votos. Já no Texas, por exemplo, não. Se os republicanos ganharam por 100 votos, todos os 50 votos do Texas vão para o candidato republicano. Caramba, é bem diferente, né? Estado a estado. Essa é só uma diferença. Mas vamos lá, doutor. Vamos imaginar que o Kilson Jones é um cidadão americano e tem a oportunidade de votar. Sim. Como é que funciona esse processo de votação desde o dia que é liberado? Quanto tempo antes funciona a votação? Como é feita essa votação? E como é feita a apuração dessa votação americana? Bom, aqui existe basicamente 3 tipos de voto. Um é o voto que é no dia da eleição, pessoalmente. Você vai lá e coloca na urna o seu voto. É um voto, inclusive, ele é híbrido, né? Ele é eletrônico e, ao mesmo tempo, ele é de papel. Como assim? A hora que você vota lá na urna, ele transforma aquele voto num voto de papel. E você preenche um formulário enorme, porque no dia da eleição, por exemplo, aqui no Texas, nós não estamos tendo somente eleição para presidente, nós estamos tendo eleição até para xerife, eleição para se vai ter dinheiro para os bombeiros, se vai ter dinheiro para as escolas. Tudo é votado aqui. Então vamos lá. Não é só o voto em quem vai ganhar para a presidência dos Estados Unidos, mas sim não subnotificações, mas outras pautas dentro da mesma votação nesse grande formulário. Exato. Aquilo que a gente chama de plebiscito no Brasil sobre certas matérias. Sim. Vamos dizer, quando tivemos lá o plebiscito sobre a questão das armas. Uhum. Então, isso iria para esse voto no dia da eleição aqui. Só que aqui se decidem coisas municipais, por exemplo. Como eu falei, a verba para o bombeiro vai aumentar, vai diminuir. Agora, esse é o voto pessoal. Aí tem o voto antecipado, que você pode fazer também nas urnas, mas você tem lá um mês, mais ou menos,
para ir no local de votação e fazer o seu voto pessoal. Então, esse é um tipo de voto que pode ser pessoal no dia da eleição ou antecipado. Qual dessas opções hoje é mais utilizada pelo americano? Eu acredito que o voto antecipado, metade das pessoas votam antecipadamente. Uma outra percentagem vota pelo correio. Exatamente, É o doutor. voto que você pode pedir, né, para receber a cédula pelo correio, e você vai responder essa votação pelo correio. Tanto é que esse sistema de votação foi o mais questionado na última eleição pelo candidato perdedor, porque ele questionou que muitos votos pelo correio foram fraudados, foram duplicados, pessoas mortas teriam votado. Não uma pessoa morta, né? Alguém pegou, usou aqui seria o CPF, né? Aqui seria o CPF. usou Lá seria o ID. nome do morto. A ID americana para votar. Vai lá, Kilson. Isso acontece, mas não em larga escala, né? Bom, tem uma modalidade que chamou muita atenção, doutor, que foi uma caixinha, como se fosse uma caixinha dos Correios, que fica na porta da residência, ali na rua do bairro, e a pessoa vai lá e deposita aquele voto. Por que foi tão polêmico aí nos Estados Unidos? Que pegou fogo ou não? Esse voto que é feito fora das urnas, ele, com certeza, eu não quero aqui julgar, né, o sistema eleitoral, quem sou eu? Mas esse voto que é feito fora das urnas, ele é mais sensível a algum tipo de fraude, né? Mas a fraude pode acontecer tanto para um lado quanto para o outro, né? Geralmente vai gritar quem perdeu, né? Geralmente quem compra essa briga e que vai para cima é quem que achou que não concordou. Obviamente, tem duas semelhanças hoje entre os Estados Unidos e o Brasil, que são dois países polarizados, né? No Brasil a gente tem esquerda com Lula, a direita com o time de Bolsonaro. Nos Estados Unidos hoje, Kamala Harris representa essa parte mais esquerdista, né? E a democrata, e a gente tem Donald Trump representando mais a parte republicana, mais de direita, centro. Nos Estados Unidos, como é que tem funcionado todo esse sistema em termos de representatividade nas ruas? Obviamente a gente sabe que pesquisa é uma coisa e sentimento de eleição é outra, né? No Texas, por exemplo, é um estado completamente republicano. Não se tem ideia, por exemplo, da última vez que um democrata ganhou aí no Texas. Continua nessa mesma vertente? Continua. Como eu disse para você, o Texas está começando a ter uma mudança de tendência por causa da vinda de muitos californianos para cá. E porque o custo de vida era menor, pessoas vindas também da região de New Orleans, quando aconteceu o furacão. Esses movimentos de pessoas começam, às vezes, a alterar o panorama. Mas ainda aqui é um estado muito republicano. A cidade onde eu vivo, não. Aqui eles chamam de uma ilha democrata no oceano republicano. Caramba! Prefeito em Austin é democrata. A maioria dos deputados estaduais aqui são democratas. Mas o estado em si ainda continua republicano. Doutor Ledo, quando o senhor fala sobre a invasão de californianos no Texas, o senhor se refere, por exemplo, a quê? Eu digo porque eu vivi, porque tive dezembro aí, essa política liberal de muito se pode, sobre a questão das drogas, entre outras situações. Acabou que os índices de turismo têm caído muito, por exemplo, em Los Angeles, na Califórnia, enfim, e com a falta de grana rodando, eles estão migrando para outros espaços ou muitas vezes não conseguem mais sequer pagar o próprio aluguel onde moram lá na Califórnia, onde moram ali em San Diego, Los Angeles, porque é tudo muito caro. E há uma evasão para outros lugares. Quando o senhor fala em invasão desses lugares, se os caras não têm dinheiro para pagar aluguel, eles estão morando aonde, por exemplo, no Texas?
às vezes morando na rua, morando no carro. No Brasil, às vezes, se faz uma ideia um pouco distorcida de que não existe pobreza nos Estados Unidos. Existe muita pobreza nas ruas, sim. Existe muita gente morando na rua, muita gente que depende da assistência social do governo e das instituições de caridade, de igreja. E nós, como uma comunidade aqui de imigrantes, sempre que chega um brasileiro na cidade, o primeiro lugar que o brasileiro vem procurar ajuda, buscar socorro, é na comunidade, né? Então, nós estamos sempre tentando, fazendo um esforço para ajudar essas pessoas a se colocar no mercado, a achar uma casa para morar. Mas não raras vezes os próprios brasileiros recebem os patrícios na sua própria casa. O que não é fácil, não é? Não, não é. Literalmente não é. Você me falava que, eu não sei se Texas ou Los Angeles, ou Califórnia, que tem a maior comunidade americana que moram em carros. Na Califórnia. Exato. Porque as grandes techs, né? Apple, Google, Facebook, eles têm escritórios gigantes lá. E os salários são altos. E isso inflaciona o mercado imobiliário. Então, um aluguel lá, uma vez conversando com um amigo que mora em São Francisco, ele me disse assim, isso já há muitos anos, tá? Ele falou, quem ganha $8.000 por mês em São Francisco é pobre. Ele disse, é uma pessoa pobre. Quem ganha $8.000 aqui no Texas, definitivamente não é pobre. É uma pessoa de classe média e que vive uma vida bem razoável, né? Então, por isso essa migração. As pessoas começam a ver que viver lá na Califórnia, você ganha mais, mas você gasta mais. Então, como uma pessoa lá que ganha $3.000 como vigia, como segurança, como cuidar de algum trabalho mais simples, pode pagar um aluguel. Então, ele vai morar no carro. E para quem não sabe, lá os supermercados, eles têm, Kilson, um estacionamento assim gigantesco, né? Como Walmart, Target, entre outros. E as pessoas passam uma madrugada por lá, né, doutor Ledo? Isso. Eu mesmo conheço um brasileiro, já faz tempo que eu não falo com ele, mas ele se mudou para uma cidade do interior da Califórnia. Lá fica a família dele. E ele faz Uber em São Francisco. Então ele passa 5 dias morando no carro e 2 dias ele volta para casa. Caramba, e é o sonho americano, tá vendo, Kilson? Vai lá. O sonho americano não é fácil. Nem sempre é um sonho. Às vezes é uma ilusão. Bem isso. Vai lá, Kilson. Doutor Ledo, falando da questão do discurso, das ideias, partindo aqui falando das eleições, o que pode definir? Há quem diga que o Donald Trump ele lida melhor com as guerras, entrando para decidir o momento certo. A gente sabe que os Estados Unidos, foi o caso da guerra da Ucrânia com Rússia, e o Donald Trump pode ser a pessoa ideal para lidar com essas guerras pelo mundo. Como é que o senhor define ou definiria aí, partindo para o campo das ideias, essa situação entre Kamala e Donald Trump? Olha, eu vejo com muita simpatia a pessoa da Kamala. Eu acho ela uma pessoa boa, bem intencionada, preocupada com as minorias, com as pessoas que passam mais dificuldade, a base da população. Mas, por outro lado, também eu vejo que a economia americana, ela é uma economia que gira muito rápido e precisa de um impulso muito grande para essa população, justamente essa população pobre, ter emprego, ter salário, ter benefícios sociais. Então, essa balança é muito difícil de equilibrar. Eu não sou uma pessoa muito política, tá? Então, eu olho meio que de fora os dois. E o Donald Trump, por outro lado, para ser sincero para você, eu não gosto da personalidade dele.
também considero que ele é uma pessoa que nunca viveu certas coisas na vida, porque sempre foi um bilionário. E então, mas o Donald Trump, no governo dele, ele soube lidar melhor com algumas circunstâncias que requisitaram sua presença. Então, por exemplo, eu não entendo até hoje como ele conseguiu aquele encontro com o Kim Jong-un, né? Famosíssimo. Foi o único. Foi o único. Ele fez amizade com o Putin. Tanto é que diz que ele mandou até vacina, teste de Covid para o Putin, para ajudar ele. E ele se ufana, né, de dizer que tem amizade com o Putin e que se ele for eleito, ele acaba com a guerra da Ucrânia em pouco tempo. Mas, se é verdade, a gente só vai saber se ele for eleito. E o pior que Agora, por outro lado, a gente vê que o Biden, junto com a Kamala, durante esses últimos 4 anos, eles devolveram muito pouco do que prometeram. A economia não esteve bem esses anos, né? A política externa também não demonstrou muita coisa. Hoje os democratas estão divididos com a questão do Oriente Médio, porque alguns querem parar o esforço israelense lá contra os grupos extremistas, né? E outro grupo ainda continua com aquela política de Estado americana e apoiar Israel em qualquer circunstância. Então eu não vejo assim que tanto Kamala quanto Trump vão ter um trabalho fácil, né? A gente sabe qual é mais ou menos a orientação ideológica deles. Cada um está muito bem definido. Muita gente por detrás deles. Cada um está muito bem definido. Doutor Ledo, para a gente entender e finalizando, a partir do momento, amanhã, dia 5, né? Dia 5 de novembro, findada a votação. Em média, qual é o tempo? A literatura mostra sobre isso, o time, para o resultado oficial das urnas para quem venceu nos Estados Unidos. Olha, em geral, no começo, já mais para o meio da noite, já estamos ouvindo a imprensa anunciar o resultado. Existe até aí uma discussão aqui nos Estados Unidos que a imprensa sabe primeiro quem foi eleito do que os tribunais eleitorais, né, do que as urnas. E sempre a imprensa acerta. Agora, o término mesmo da contagem dos votos depende de cada estado. Tem estado que vai demorar ainda uma semana, 15 dias para dar o resultado. Mas eu creio que amanhã à noite a gente já sabe quem foi eleito. Amanhã à noite, então, acredito, pelo menos historicamente a imprensa consegue acertar, né? Eu acho que para a gente fechar, tem uma polêmica que rolou muito, eu queria entender juridicamente. Eu tenho a minha última, mas eu vou deixar... Não, pode falar então, que eu faço a minha na última. A última, né? Doutor Ledo, aqui no Brasil é muito comum se ouvir falar em compra de votos. Aí nos Estados Unidos tem essa história também de compra de votos ou não? Duzentão? Quanto é que custa um voto? Olha, eu nunca ouvi falar, até porque a pessoa para fazer isso precisaria... É uma fumaça, né? Você promete, mas não cumpre. Mas eu nunca ouvi falar, só que o Trump, na última eleição, ele falou que aconteceu de tudo. Então, como eu disse, quem perde sempre vai dizer que alguma coisa aconteceu. Mas doutor Ledo, se eu concordo, aqui no Brasil a gente tem um histórico de lideranças, né? Então eu tenho uma liderança do bairro tal, a liderança da região tal. É muito diferente dos Estados Unidos, que a cultura americana é cada família isolada na sua casa e não tem muito contato com todo mundo, né, doutor Ledo? É bem isso, né? Olha, eu acho que em questão eleitoral existem nichos, sim. Por exemplo, a gente sabe que na Geórgia, embora a maioria da população seja branca, e infelizmente aqui nos Estados Unidos muito se define por isso. Se você é latino, se você é branco, se você é negro, e é isso que vai definir
a sua ideologia. Agora mesmo o povo árabe está se reunindo em torno de uma candidatura independente, de uma candidata que vai ter 1% dos votos, mas é um voto de protesto, né? Agora, na Geórgia, por exemplo, a maioria é branca, mas quando o povo negro se une, eles formam um bloco muito forte. Muito forte, é verdade. Uma pergunta, doutor Ledo, eu tenho que fazer... Isso vai depender de cada região. Mas, por exemplo, tem muito se abordado o discurso da imigração, muito forte nos Estados Unidos, né? Você tem dois paralelos, assim, completamente distantes. De um lado você tem a Kamala Harris falando que tem que proteger, tem que cuidar quem é imigrante, que não está ali por acaso. E de um outro lado você tem Donald Trump falando assim, vamos fechar as barreiras, não existe mais necessidade de ter povo latino, entre outras situações, nos Estados Unidos. Isso pode ser um fator determinante nessas eleições de 2024? Eu acredito que possa ser sim, porque é uma bandeira dos republicanos colocar essa questão da imigração como uma questão muito ruim para os Estados Unidos. Mas é uma hipocrisia muito... aqui no Texas, por exemplo, a partir de ontem, o governador estabeleceu uma lei e todos os hospitais, quando receberem uma pessoa para atendimento, precisa registrar se ele é americano ou é um imigrante indocumentado. Porque eles querem provar que o imigrante consome os recursos públicos do povo americano. Mas acontece que esse povo imigrante, eles passam 30 anos recolhendo para a Previdência Social um número falso, um IT number, e esses bilhões de dólares que são retirados do dinheiro deles, não vai para lugar nenhum. Nunca eles podem se aposentar, nunca eles podem ter um benefício. Então, é uma hipocrisia. E o Trump, ele faz um pouco de terrorismo. Ele pega lá uma criança, ontem mesmo, pega uma mãe lá perto da fronteira, cuja filha foi estrangulada por 2 membros de gangue lá da América Central. E ele faz assim aquele show para dizer que os imigrantes estão matando as pessoas aqui na rua, que gangues criminosas estão invadindo o país. Mas essa não é a realidade que a gente vê no dia a dia. Sim, um ou outro criminoso entra, mas a maioria dos imigrantes, a vasta maioria, são de trabalhadores, pessoas que buscam uma oportunidade na vida. O imigrante aqui trabalha 18 horas por dia. E o americano trabalha 8. O senhor, quando se fala de 18 horas por dia do imigrante, 8 horas do americano, por exemplo, o cidadão americano ele não gosta de pegar no pesado mesmo, de fazer, de ir para a cozinha, lavar prato, de cortar grama, isso fica mais para o latino por não ter as mesmas oportunidades que o povo americano? 90% dos americanos não gosta do trabalho duro. Eles querem o home office, eles querem receber o cheque pelo correio no final da semana e pescar. Estou brincando, mas é mais ou menos assim. É bem assim. Eu tinha uma dúvida, doutor Ledo. O senhor atua em que área na advocacia aí? Então, aqui eu não sou advogado. Aqui eu sou pastor da Igreja Batista. Então o senhor é advogado no Brasil, correto? Mas eu sou advogado no Brasil. Perfeito. Militei aí em São Paulo por 15 anos. O porquê da decisão de ir para os Estados Unidos? Foi pela questão humanitária, pela igreja, para levar a palavra de Deus? Para levar a palavra de Deus. Olha, e que bom que o senhor está aí para ajudar essa comunidade latina, comunidade brasileira, que precisa de gente boa, gente que defenda, que cuide das nossas pessoas. Eu conheço vários amigos meus que foram embora para os Estados Unidos em busca de um sonho e em 3 meses perderam tudo que tracionaram a vida inteira durante 20 anos, porque sequer tiveram conhecimento, sequer tiveram ajuda, só exploração. E acho que é bem isso que acontece aí, né?
Sim, existe um mercado, né, de pessoas que tentam trazer imigrantes para cá com um falso sonho, né? Uma falsa promessa. Porque a pessoa chega aqui, é muito comum, chega aqui, é um dentista no Brasil, é um advogado, e chega aqui ele vai cortar grama. Não tem como ele acessar o mercado de trabalho. Porque precisa de documento, né, doutor? Não tem, não é, pastor? Exato. Não tem jeito. Vai precisar de documento. Vem muito brasileiro documentado, né? Pessoal da informática, TI, né? pessoal da tecnologia. Aliás, o Brasil perde muita gente boa todo dia. É verdade. Que vem para os outros países, porque aqui a oportunidade... Olha, pastor, a semana, maior. há uns 2 anos a gente recebeu aqui um empresário da área de TI. Tu lembra que qual é o nome dele? É o Piauí Conectado. Ele falava que tem gente aqui no Ceará, meninada de 16 anos, trabalhando para o Vale do Silício de casa, ganhando 8, 9 mil dólares sem sair de casa. É bem isso, né? Exatamente. Hoje existe essa oportunidade de você trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. Essa é uma grande sacada. Sem fronteiras. Não deixa de ser ruim. Pastor, eu agradeço demais o seu bate-papo com a gente. Foi uma aula aqui, um aprendizado. Eu só tenho uma última dúvida, se o senhor puder nos responder. Eu acho que é bem interessante. Eu, como cidadão brasileiro, vou tentar a vida nos Estados Unidos, vou arriscar tudo que tenho. Em quanto tempo eu posso votar para presidente nos Estados Unidos ou eu não posso? Não, em geral você não pode. Você vai ter que procurar um caminho de se tornar residente legal aqui. E para votar para presidente, só mesmo quando você finalmente tiver a cidadania americana. O portador do Green Card não vota para presidente. Não? Não. Ué, eu jurava que quem tinha Green Card podia votar para o presidente dos Estados Unidos. Ele vota até para governador do estado. Mas para presidente precisa ser cidadão. Caramba, essa é nova para mim. Para ser presidente dos Estados Unidos, precisa ser americano nato. Quer dizer que quem imigrante não vota para presidente dos Estados Unidos? Só o que já tem cidadania. Mas quem não tem, quem está de forma ainda irregular... Não vota. Se votar, inclusive, é crime. É crime? Porque você pode ir lá, às vezes, porque aqui o sistema de votação é muito simplificado. Então, às vezes você poderia burlar o sistema, se registrar como eleitor e votar. Mas se for pego, é crime. Cadeia que eu sou de hoje. Eu não vou nem arriscar, viu, doutor? Não vou nem arriscar. Boa. Doutor Leandro, pastor Leandro. E aqui tem mais uma coisa. Oi. O voto não é obrigatório. Mas vota quem quiser. Mas tem tido bastante frequência, né, nas últimas eleições com essas polarizações de democratas e republicanos. A galera tem ido mesmo votar, né? Sim, é justamente aquela busca pelo voto que se abstém, né? Uhum. Eu acompanhei as votações aí em São Paulo, por exemplo, eu vi aí que a abstenção foi muito alta. A abstenção ficou em segundo lugar, ganhou do Boulos. 26%. A abstenção ganhou do Boulos em São Paulo. Ficou em segundo lugar, pra você ver. É o desinteresse da política, sabia, pastor? Aí o cara fica dizendo, a política não vai dar em nada, eu lá vou sair daqui para votar. E tá bem nessa pegada, infelizmente, aqui no Brasil, de ambos os lados, né? Deixando muito claro. É algo muito complicado, né? Você votar em alguém que você não acredita, né? Tanto de um lado quanto para o outro. E às vezes você fala, então não voto em ninguém. Não vou ficar na minha, vou ficar em casa. Mas acabou votando. O pior que é. Bom, pastor, muito obrigado pela participação. Espero que o senhor participe mais vezes com a gente aqui no IELCast, viu? Muito bom papo. Estou à disposição de vocês aqui. Que horas aí? Agora? Aqui são 4 Agora são 13h10. São 3 horas a menos, então. De 4 para... nós terminamos o horário de verão nesse domingo. Agora que vem, né? Domingo que vem acaba o horário de verão. Fica 1 hora a mais. Não, o horário... Domingo passado. Foi domingo passado? Domingo passado. Domingo passado. Foi.
Obrigado, pastor. Seja sempre bem-vindo. Um forte abraço. O senhor tem rede social, pastor? Eu tenho. No YouTube você pode procurar lá o PR Ledo, né? Também no Instagram, @LedoTexas. E o Facebook Ledo Corral. Ledo Corral, é. Hoje são multiplataformas, você tem que estar em todas, né? Não tem jeito. Pois é. Para se comunicar com todo mundo, tem que estar em todas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero a gente conversar mais vezes. A gente terá um projeto novo, um projeto novo, dia 13 de janeiro, vai ser ao vivo, ao meio-dia. Eu acho que uma semana depois da posse dos Estados Unidos, eu acredito que a gente vai bater muito papo ao vivo para esclarecer um pouco sobre isso, viu? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Um abração aí para o Kilson. Para você também, Eldson. Forte abraço, E vamos ver aí o resultado amanhã à noite, né? Amanhã, horinha dessa, já está na expectativa, a gente comprando. Se a candidata do Kilson ganhou. Boa, Kamala Harris, é. Amanhã, assim, nos Estados Unidos, ou você compra uma Bud Light para comemorar, ou você compra um Starbucks para acompanhar as eleições. O certo é que alguém vai levar a eleição amanhã nos Estados Unidos. É a turma do café, a turma do chá, a turma da cerveja. Todo mundo vai comprar Tylenol para dor de cabeça. Boa! É verdade. Valeu, obrigado, pastor. Obrigado. Valeu, Kilson. Tamo junto, hein? Se você... Não vou perguntar, não vou meter você nessa saia justa. Se você estivesse lá, você ia votar em quem? Não, eu vou votar na Câmara. Ia votar? Sim, com certeza. Kamala Harris? É minha prima, vou deixar de votar na minha prima? Boa. O Denis votaria em quem? O Denis é Donald Trump. Eu não tenho a menor dúvida. Ele é o maior trumpista dessa equipe. Denis Constantino Trump. Boa. Aliás, já dando um spoiler do que vai ser em janeiro, né? É, por aí, né? Inclusive comprou até um outro óculos colorido. Vai ficar um negócio bem... Verdade, parecendo Marcelo Tais. É verdade. Valeu, Kilson. Valeu, tamo junto. 4ª temporada, findando, e 5ª temporada vem aí que vem, viu? Vem que vem. Aliás, você sabe, eu posso lançar aqui o spoiler? Bora. Teremos em 25 a temporada IELCast Estados Unidos e Europa. Olha aí. Já tirou o visto? Da Europa eu vou, não. Não, a Europa você vai comigo. Europa eu vou, mas Estados Unidos não. Não, por quê, pô? Vai ser bom. Isso aí é o IELCast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.